Shalom, queridos, estamos de volta aqui para mais um vídeo, dando sequência à tríade anterior, falando sobre a existência de Deus e o porquê a igreja é tão odiada entre as nações. Mas de antemão, eu quero te agradecer, você que tem compartilhado, você que tem seguido, você que tem curtido os nossos vídeos, meu muito obrigado. Nos ajude a manter esse projeto vivo, facilitando a informação ao máximo de pessoas possíveis. Mas vamos lá. Hoje vamos falar sobre a existência de Deus e por que a igreja ela é odiada entre as nações. Para isso, eu tenho que partir da primeira premissa. Milagre é a prova real de que há um Deus real. E quem mais operou milagres sobre a terra foi o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, homem. E ele disse: crede no Pai e crede também em mim. Crede no Pai e crede em mim, porque eu faço as obras que o meu Pai mandou eu fazer. Entre essas obras, ele realizou muitos milagres e pregou o reino de Deus às nações. Se nós falamos em reinos ou em reino de Deus, a gente está falando de um lugar real, onde existe uma constituição que é certamente os ensinamentos do Senhor Jesus. E a partir daí eu vou começar a pensar sobre o que é a igreja. Infelizmente, para muitos de nós cristãos, se criou a cultura de que a igreja é um indivíduo, né? Quem nunca ouviu? Não congregue porque a igreja é você, a igreja não é o templo, a igreja é o indivíduo, né? Então se criou essa cultura que a igreja é o indivíduo. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que a igreja não é indivíduo, a igreja é o corpo de Cristo. Paulo compara a igreja com um corpo que tem muitos membros e todo o corpo ligado à cabeça que é Cristo, né? A igreja é o conjunto de irmãos, a igreja somos nós. O Espírito Santo habita na igreja, no corpo de Cristo. E o indivíduo, para estar ligado a este corpo, ele precisa cumprir um critério deixado pelo próprio Jesus. Em João 14, lá mais ou menos, versículo 22, 23, você vai encontrar o seguinte versículo, Jesus falando aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas se alguém não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, como é que o Pai e o Filho habitam em um indivíduo? Resposta: quando esse indivíduo guarda a palavra de Jesus. E quando ele guarda a palavra de Jesus, ele se torna templo do Espírito Santo. E quando ele se torna templo do Espírito Santo, ele automaticamente ou consequentemente faz parte da igreja. E a igreja não é ele solto, ele é apenas um membro, um componente. Mas a igreja é ele inserido em um corpo. E quem é o corpo? Somos todos nós. Apocalipse vai dizer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e lá no cântico está escrito assim: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. Essas pessoas compradas pelo sangue de Jesus é a igreja de Cristo. Essas pessoas individualmente fazem parte do corpo e possuem o Espírito enquanto estiverem ligadas ao corpo, que é a igreja. Logo, eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja com você, meu irmão. Nós juntos somos o corpo invisível de Cristo. A partir daqui, a gente vai entender por que a igreja é tão odiada pelas nações. Bom, queridos, partindo do princípio que nós juntos
somos a igreja de Cristo, eu preciso refletir agora sobre a mensagem que Cristo deixou para essa igreja anunciar às nações. Porque a ordem de Cristo à igreja é: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem nele crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Essa é a mensagem. Mas qual mensagem Cristo mandou pregar? Aí vamos entender os ensinamentos de Jesus. Vamos entender as cartas deixadas pelos seus legítimos apóstolos. E aí entra o grande divisor de águas. A mensagem deixada por Jesus e seus legítimos apóstolos confronta o pecado, confronta o pecador. E o homem natural não gosta de ser confrontado. Jesus alertou a igreja desde o começo que ela seria odiada de todas as nações. Chega ele a dizer: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa mentirem e falarem mal de vocês. Se alegrem com isso, porque antes assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Cristo, ele foi odiado simplesmente porque a mensagem que ele trouxe confrontou o pecado humano, confrontou a arrogância humana, confrontou a iniquidade humana, o ego humano. E essa mensagem fez com que ele fosse odiado entre os judeus e entre as nações. Igualmente, a igreja mantém uma mesma mensagem, porque a mensagem não é minha, a mensagem é do Cristo, a mensagem é das Escrituras. E essa mensagem confronta, essa mensagem mostra ao ser humano que ele precisa abandonar a prática do pecado. A grande mensagem do Evangelho começa com arrependimento. João Batista pregou dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. E olhou para um rei e disse: olha, essa mulher que você tem não é sua, é mulher do seu irmão. E por causa disso, ele perdeu a cabeça. Então, a igreja que tem essa voz profética, ela vai ser perseguida, ela vai ser odiada, porque a mensagem dele vai confrontar. Porque a mensagem dela não é a mensagem dela, mas é do Cristo que a comissionou. Então, pense que quando alguém realmente entende quem é Jesus e aceita Jesus, o primeiro a ser confrontado é ele mesmo. Ele tem que abandonar, ele é confrontado em sua carnalidade, ele é confrontado em seus pecados, e aí o Evangelho vai dizer: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Por quê? Porque se alguém verdadeiramente está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Neste ponto, eu quero deixar claro que a mensagem que a igreja prega é uma mensagem que vai fazer com que as nações nos odeiem cada vez mais. Por isso eu acho estranho quando o sistema religioso, muitas das vezes, é aplaudido pelo mundo. Porque a igreja não veio para ser aplaudida pelo mundo. A igreja veio para confrontar o mundo e para mostrar ao mundo que chegou a hora de arrependimento e que o único caminho do homem chegar a Deus é através de Jesus Cristo. E isso faz com que o mundo odeie a igreja cada vez mais. Então, a mensagem que a igreja sustenta, a mensagem que a igreja prega, faz com que o mundo nos odeie. Pense, se você quer ser seguidor de Cristo, você vai ser odiado assim como ele foi odiado, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto pelo qual a igreja é perseguida. Vamos ao segundo ponto. Bom, queridos, e a segunda questão que faz a igreja ser odiada é a revelação central que ela sustenta.
Por quê? Porque a igreja verdadeira é detentora da verdadeira imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, certa feita, perguntou aos seus discípulos: quem dizeis os homens que eu sou? Eles respondem que alguns dizem que ele era um dos profetas, que ele era Elias, que ele era algum grande filósofo da época, né? E aí Jesus, olhando para Pedro, pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde isso, Jesus sela a resposta de Pedro dizendo: Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que revelou isso, mas quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Quando falamos em Jesus, cada sociedade, cada pensador, cada filósofo, cada ateu, cada religioso tem uma ideia de quem é Jesus. Para uns ele foi um espírito evoluído, para outros ele foi um sábio, para outros ele foi um dos profetas, um espírito reencarnado, ou espírito que mais alcançou o nirvana, sei lá. Cada qual vai ter a sua definição. Não vamos entrar aqui nos méritos de religiosos ou não religiosos. Mas quando perguntamos à igreja verdadeira quem é Jesus, a igreja vai dizer: ele é o Cristo, ele é o Machia, o Messias de Israel, o Filho do Deus vivo. E essa mensagem incomoda tanto os judeus quanto os gentios, porque os judeus rejeitam Yeshua, rejeitam a Jesus. Os judeus rejeitam ele como seu Messias, mas a igreja sustenta que Jesus, o Messias, é o enviado do Eterno aos filhos de Israel. Então essa mensagem incomoda também judeus. E essa mesma mensagem incomoda gentios, porque a mensagem da igreja faz com que a mensagem de Cristo seja única, ou seja, ele não é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele, Jesus. E a igreja mantém essa pregação. Logo, as nações que têm seus deuses, que têm suas adorações, se incomodam com isso. E vemos isso por diversas vezes na Bíblia. Vemos Paulo lá, quando prega ao Deus desconhecido, sendo odiado. Vemos o mesmo apóstolo Paulo, quando expulsa um demônio de uma menina, os donos daquela menina que lucravam o odiarem, né? Vemos o mesmo Paulo, eu estou colocando Paulo aqui, mas nós temos vários outros exemplos, né? Quando ele faz um grande milagre, Deus usa para fazer milagre, que os homens vão até ele e o veneram juntamente com outro apóstolo que estava com ele, e querem adorá-lo, querem cultuar, e ele rasga as suas vestes e diz: olha, não façam isso, ou adorem somente a Deus, eu sou homem como vocês. Por causa disso, Paulo foi apedrejado, quase morreu apedrejado. Nós temos aí os judeus matando Estevão, nós temos aí os judeus mandando prender Pedro e Tiago, porque pregava acerca de um homem chamado Jesus, que é o Messias de Israel, e que o judaísmo naquela época não aceitava e nem aceita hoje. Então a igreja é detentora também da revelação de Cristo, da verdadeira revelação de Cristo. Neste sentido, quando um cristão abandona a verdadeira revelação de Cristo por qualquer outra definição, ainda que seja uma definição judaica acerca de Jesus, esse cristão está abandonando o corpo, está abandonando a noiva, porque a noiva não é sustentada em si mesmo, mas sobre a afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus completa: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o meu corpo, a minha noiva. Pense nisso. Deus te abençoe e até a próxima tríade. Shalom.